Eu quero fazer aqui um rápido comentário a respeito do que eu disse há outro dia atrás, que, para quem não sabe, eu fui membro da Assembleia de Deus e não é todo mundo que fica contente quando é mencionado aqui a religião, mas eu não tenho culpa, pessoal. Eu quero, se vocês vão ficar zangados, vocês devem entender que ninguém que vai falar as palavras de Deus deve falar as palavras de Deus pensando que alguém vai gostar, principalmente em nossas alturas, principalmente em o tempo em que nós estamos, aonde nosso Senhor Jesus Cristo disse em 24 de Mateus, aonde surgir muitos falsos cristos, né? Ele disse em 24:5, no verso 4, ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e a muitos enganarão. Então, eu poderia estar procurando meus próprios recursos, em vez de estar falando as palavras de Deus, mas como a vida aqui é curta e não tem coisa melhor do que nós prepararmos a nossa vida espiritual para o futuro, eu tenho o maior prazer em falar as palavras de Deus para aqueles que são rebeldes e para aqueles também que, principalmente para aqueles que gostam de ouvir as palavras de Deus, porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E o tempo que nós estamos vivendo não é nada mais, nada menos do que o tempo em que os espíritos das trevas dominam praticamente quase todo o mundo. Então, meus queridos, a igreja que eu nasci foi fundada por Daniel Berg e Gunnar Wingre. E eu disse antes que o Jesus que eles trouxeram não é o Cristo verdadeiro, o Cristo do qual Deus enviou através do nascimento dele pelo corpo que Deus preparou para ele vir e pregar uma nova lei, um novo pacto, pelo qual hoje nós temos em mão o registro dos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo para nós obedecer. Por isso que em 13:39 de Atos, se vocês querem ler, vamos ler. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, eu posso dizer a vocês que a lei de Moisés é cabível para os israelitas. Outros povos de outras nações, não era mandamento para Moisés julgar eles. Eles estavam lá, livre, né, para fazer o que quisessem, embora Deus estava vendo eles tudo. Mas a lei que foi aplicada por Moisés a Israel, ninguém de fora era julgado por Moisés. Mas em tempo de nosso Jesus Cristo, Jesus Cristo veio para primeiro salvar Israel, que deixou de cumprir a lei de Moisés, porque a própria Bíblia diz em Hebreus que não era completa, mas em nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer uma lei completa para salvar os israelitas e pôr na mente e no coração, se eles vão receber nosso Senhor Jesus Cristo, todos os mandamentos que nosso Senhor Jesus Cristo disse em 28, 18, 19 e 20 de Mateus, que ele disse aos apóstolos: ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todo o que eu vos tenho mandado. Então, tratando disso, em nosso tempo, mais cedo, explodiu-se Martinho Lutero e implantou no mundo o protestantismo.
Resultado, anunciou um tal de um Cristo. Mais tarde, em 1910, chegou ao Brasil 2 suecos dos Estados Unidos e anunciaram outro Jesus, pelo qual, dizendo eles que vieram trazer um avivamento pentecostal, um reavivamento pentecostal. Resultado, eu praticamente nasci debaixo dessa doutrina deles. Eles chegou aqui e fundaram a Assembleia de Deus, onde meus pais foram, levaram eu, meus irmãos, e depois eu também levei meus filhos, né? Mas, de acordo com a Bíblia, pessoal, fomos enganados. Por que fui enganado? Porque o evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para salvar o mundo, nosso Senhor Jesus Cristo não trouxe dízimo. Nosso Senhor Jesus Cristo não ensinou os apóstolos fabricarem revista para dar eles dia de domingo, escola bíblica dominical. Jesus Cristo não ensinou, se é que vamos acordar e se é que vamos crer nas palavras de Deus. Só para você ter ideia do que é que eu estou falando, eu quero ler para vocês 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4. Vamos ler. Se alguém, 11, verso 4 de 2 Coríntios, se alguém vem e vos anuncia outro Jesus que nós não temos anunciado, Paulo dizendo aos Coríntios, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, de boa mente o suportais. Imagine que, de acordo com a Bíblia aqui, e a presença do apóstolo Paulo e dos seus cooperadores, como Sóstenes, como Apolo, como Timóteo, como o próprio Lucas, que acompanhou Paulo na carreira trajetória, eu digo que seria muito difícil deles aceitar o Jesus de Danielberg Gunavingre. De acordo com a Bíblia aqui, eu posso dizer isso. Seria difícil se Danielberg Gunavingre naquele tempo viesse para eles, porque o Jesus verdadeiro Paulo já tinha anunciado e eles já tinham crido. Por isso que não devemos descartar que recebemos esse Jesus de Danielberg Gunavingre, os apóstolos já estão dormindo. Só para implementar mais a vocês que fomos enganados, 7 do capítulo 13 de Apocalipse. Vamos ler. Foi permitido que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dado ainda autoridade sobre cada tribo, povo e nação. Quem deu essa autoridade aqui foi o príncipe das trevas, que deu autoridade a muitos falsos profetas, do qual Jesus disse em 24:5 de Mateus que viria muitos falsos profetas e a muitos enganaria. Por isso, meus queridos, o Danielberg Gunavingre, eu não estou aqui atacando a religião de ninguém. Eu tenho a obrigação de falar as palavras de Deus, meus irmãos, depois de eu se tornar discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Só para você ter ideia, nenhum homem trouxe este evangelho que está na Bíblia. Nenhum homem anunciou a igreja de Deus que está na Bíblia, pelo qual os primeiros cristãos foram chamados para se tornar membro dela, a não ser Eli Soriano. Agora, é fato que os falsos profetas deu poder muita gente. Muita. Só para você ter ideia, eu vou ler para você 3:20 de João. 3:20 de João. Quem pratica o mal detesta a luz e não se aproxima dela,
para que as suas obras não sejam reprovadas. 21. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Em é profundo isso aqui, porque em é preposição. Porque Jesus disse, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. Em é preposição que indica o lugar. Significa que os primeiros cristãos foram batizados em Cristo. Significa lá na igreja. Quem creram em Jesus Cristo foram até a igreja de Deus ser batizados. Ou seja, as pessoas que batizaram os primeiros cristãos, eles eram membros da igreja de Deus, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Estava na casa. Por isso que Jesus disse em 24:5 de Mateus, isso é muito profundo, pessoal. Você precisa olhar com detalhe, porque as pessoas falam, seja batizado em nome de Jesus. Está pegando o nome de Jesus para batizar as pessoas lá. Só que a verdade, você deve ser batizado aonde está o nome de Jesus, que é 3,15 de 1 Timóteo. A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Foi lá onde os primeiros cristãos foram batizados. Por isso, meus queridos, o Jesus que Daniel Berg Gunaving apresentou aqui no Brasil, além de ter fundado outra igreja diferente da Bíblia, ele trouxe dízimo, que está na lei de Moisés. Ele trouxe escola bíblica dominical, aonde Jesus não ensinou. Se vocês vão resistir, hoje eu ouvi Eli Soriano, que ensina as palavras de Deus, conta de vocês, meus queridos. E alguém dizer que eu estou enganado, quem me conhece, é precipitação. Sabe por quê? Porque na lei de Moisés, Nicodemos disse em 7,51 que ninguém poderia julgar outro se antes não. Ou seja, na lei de Moisés, a lei lícita que foi dada por Deus a Moisés, ninguém poderia ser condenado se antes não fosse ouvido e julgado com clareza. Por isso que, pela misericórdia de Deus, hoje, eu sou parte da igreja de Deus que foi fundada por Cristo Jesus e que em nosso tempo foi anunciada de acordo com a profecia do povo que Deus levantaria no Oriente. Então, de acordo com o que está em Marcos 7,7, os evangelhos que os falsos profetas fundaram para Deus significa nada. Todos vocês que estão nesse falso evangelho estão perdendo tempo. Se vamos crer nas palavras de Deus e se vamos crer no Cristo verdadeiro que vem das Escrituras. Deus abençoe a todos.